Eu acho que é difícil definir foto documental, assim como é difícil definir fotojornalismo, né? No documental, necessariamente você tem que estabelecer uma relação com o objeto fotografado. Primeiro, só tem a fotografia documental depois que tu conquistar ou o ser humano, ou o animal, ou a natureza. A ideia de que quanto mais íntimo daquela comunidade, maior informação você tem. Logo, essa informação influencia a tua luz. A luz mesmo, a luz fotográfica. Você vai passar a ter imagens que antes não vinham à tua mente, não eram tua preocupação. Você sequer percebia. O fotodocumentarismo, ele se caracteriza por um tipo de abordagem fotográfica onde o profissional planeja a tomada fotográfica dele e ele se caracteriza como um registro social. O trabalho fotodocumental, eu acho ele indispensável, assim, em qualquer época e assim, ó, ele é necessário em todos os momentos, porque o que a gente às vezes hoje não considera um momento importante, daqui a alguns anos tu vai, não, mas aquele momento foi importante e aquele momento foi documentado. Eu diria que a fotografia documental é uma fotografia que se pretende um pouco mais objetiva, se pretende um pouco mais próxima do real. E eu acho que talvez o que melhor defina foto documental hoje é que a gente pode dizer que é o campo onde o fotógrafo, o fotojornalista talvez, onde ele tem prazer. Assim, tem o tesão de ser fotógrafo e tem o tesão de você conhecer uma outra cultura. Então, assim, não há como você pensar num trabalho documental num ritmo de fotojornalismo. Para mim, essa é a definição mais básica, a diferença entre fotojornalismo e documental. Então, eu acho que essa fronteira do que é fotojornalismo, do que é fotodocumental, é bem elástica, depende muito das circunstâncias. O que não quer dizer que você não possa se dedicar a fazer um trabalho com o foco mesmo de ser documental. O fotodocumentarismo, eu acho que ele tem essa imensa qualidade, assim, de colocar o fotógrafo em contato com aquilo que ele é e com aquilo que lhe interessa. A intenção do fotógrafo é mais importante que as pessoas imaginam. Ela não é uma coisa subjetiva, muito pelo contrário, subjetiva é a fotografia. Então essa subjetividade da fotografia tem que estar muito contaminada pela intenção do fotógrafo. O que eu fui fazer lá? Para quê? Estou invadindo a vida daquelas pessoas. Qual é a consequência disso? De que maneira que isso vai se refletir no meu trabalho e nas pessoas? Porque eu pego minha mala e vou embora e o que eu deixo ali? Eu sei o que eu estou levando, mas o que eu deixo ali? É a essência do fotodocumental, que é compartilhar as informações colhidas, porque a gente sabe que o fotógrafo não faz as coisas por telefone. Ele não foge ao confronto geográfico com a situação. Quer dizer, se o cara quiser fotografar as Ilhas Galápagos, sei lá, ele tem que tentar chegar lá para poder fotografar. Então... fotodocumentarista tem duas lentes, uma 50mm e uma grande angular. Por quê? A grande angular, eu faço a opção de usar grande angular. Eu, Tadeu Villani, Sebastião Salgado, Evandro Teixeira, o Ripper, caralho, faltam nomes. Porque tu tem que te aproximar do teu retratado, sentir o hálito, o fedor, o perfume, a dor e o sonho dele e traduzir numa imagem. Aquilo lá em qualquer outro trabalho documental é exatamente o contrário. Quanto mais próximo da pessoa, mais você vai entendendo os códigos, mais você vai entendendo os significados. No fotodocumental, não basta tu produzir imagens. Tu tem que ter uma narrativa estruturada. O fotodocumentarismo, ele tem uma narrativa fotográfica composta por várias imagens. Eu acho que o fotodocumentarismo dá para a fotografia essa possibilidade de pensar a narrativa, né? De jogar com as formas de contar uma coisa sem ser explícito, para não ser simplista, e sem ser hermético em demasia, que não possibilite o diálogo.
Diálogo com quem? Com quem vai observar essas imagens. Eu divido a fotografia, pelo menos é uma divisão pessoal. Fotografia de informação e fotografia no campo da arte. A fotografia de informação tem uma função que é informar. Parece óbvio, mas não é. E o fato do fotojornalismo ser hoje fotojornalismo não significa que mais adiante um conjunto de obras torne aquele grupo de imagens um discurso documental. Tem uma larga discussão na história da fotografia sobre o que é documento, né? Esse é um problema, porque a gente pensa muitas vezes, quando vê essa palavra fotodocumentarismo, que o fotógrafo está produzindo um documento sobre alguma coisa. Vamos fazer um exercício aqui, quer dizer, se hoje alguém matasse o Donald Trump e conseguisse fugir, e a única coisa que restasse seria uma carteira dessa pessoa de identidade, um documento qualquer caído no chão com a foto dele, essa foto passaria a ser provavelmente a foto mais importante para o jornalismo da edição de todos os jornais, televisões, etc. amanhã, né? Quer dizer, essa foto que seria um 3x4 feito por um fotógrafo talvez até nem feita por ninguém, feita por uma cabine de fotodocumento, né? Foto 3x4, passaria a ser a foto mais importante e talvez essa foto tivesse estampada amanhã, né? E na capa de todos os jornais do mundo, na primeira parte de todos os jornais do mundo, por ter o cara feito o que fez, né? Então, isso é fotodocumental, né? Isso é fotojornalismo. Mas ela não foi feita com essa intenção, ela foi feita com a intenção de servir para um documento ali, apenas para dizer que o seu José é mesmo o seu José, né? Esse produzindo um documento também pode ser produzindo algo que lhe interessa, não está necessariamente relacionado a uma ideia de um registro de uma verdade ou registro de uma realidade. Pode ser uma realidade inventada, uma realidade criada, pode ser um discurso, que eu acho que é mais o que é, na verdade, um discurso sobre alguma coisa. Como é um texto, como é um livro de ficção, como é uma reportagem. Por mais que tu registre um momento histórico com textos, e isso é importante, tu ter aquilo, o registro textual daquilo, mas quando tu tem o registro fotodocumental daquilo, aquele momento histórico, pode ser uma cena que passaria despercebida às vezes, mas que aquilo atinge uma outra dimensão, assim, uma dimensão totalmente diferente com a imagem. Eu acho que o fotodocumentarismo ele não é isento, ele é parcial, ele exprime o ponto de vista de alguém sobre aquela realidade, mas, para mim, é o movimento fotográfico mais autêntico. Tu vai fazer isso conectado com dados de realidade, né? Mas ele é sempre uma versão daquela realidade. O fotodocumentarismo é isso também, ele é uma versão, mas é a versão que interessa ao fotógrafo contar, algo que lhe interessa pesquisar, algo que, em geral, ele vai ter um contato pessoal, alguma intimidade ou alguma relação muito intensa com isso, né? Apesar da gente saber que a fotografia sempre é discurso, né, sempre é um enquadramento, é uma fotografia que se pretende, então, mais próxima do que aconteceu em termos de fatos mesmo, né? Mas diferenciando um pouco também da fotografia jornalística, eu entendo assim que o documental sempre também é um projeto que tem uma durabilidade um pouco maior, ele não é tão marcado, tão datado quanto a fotografia jornalística, né? Porque a fotografia jornalística ela é sempre mais factual. E aí, o que define, o que separa o fotojornalismo da fotografia documental? Que para mim foi, na verdade, um aprendizado de prática. A minha origem é fotojornalismo. Então existe um ritmo do noticiário que interessa imediatamente. Quando você entra no campo do documental, muda tudo, para tudo. Porque aí, na verdade, toda essa pauta específica, de interesse específico da sociedade cai e, em consequência, cai esse ritmo também. É o sujeito que não vai fazer um trabalho por demanda, ou seja, ele não vai fazer aquilo que pedem para ele fazer, mas ele vai fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. Resumindo, o teu trabalho vai ser resultado
da sua intenção, do seu desejo. Eu, Jorge Castro Aguiar, 60 anos, 2 AVCs, um infarto. Eu me sinto completamente honrado pelo convite em fazer mais micro fragmentos do meu ídolo, que é o de vocês, Sebastião Salgado. Eu recebi de uma colega uma edição especial dos Fotógrafos Sem Fronteiras, né, que homenagearam quem? Sebastião Salgado. As 100 melhores fotografias do mundo. É um brasileiro, né? É um cara humanista, é um cara doce. Tive o prazer e a honra, né, depois de muitos anos, aonde tenho tatuado esse nome. É uma grife intergaláctica, não é mundial, é interplanetária. Sebastião Salgado. Então, para quem fez uma cobertura do tamanho da que ele fez, né, no mundo inteiro, nas mais diversas situações, nos mais diversos lugares, dá para ter uma ideia do quanto esse cara trabalhou, quanto ele ralou, quanto ele teve que carregar peso, quanto ele teve que acordar cedo, quanto ele teve que estar na hora certa no aeroporto para pegar o avião, né? Quer dizer, tem todo um lado meio que fica um pouco apagado aí, mas que eu, que sou fotógrafo, valorizo muito porque sei que dá trabalho, né? Então, isso tudo é só o início para depois ele poder aplicar todo o talento que ele tem e fazer um trabalho da importância, da relevância que o Salgado tem hoje. O nome dele não é por acaso que ele tem o nome que tem, né? Merece e é um cara fantástico. Tem um trabalho extraordinário. Bom, o Sebastião Salgado é considerado, né, um dos grandes mestres, né, da fotografia. É indiscutível a qualidade dele como fotógrafo e como esteta, né? Eu acho que por mais que ele tenha um discurso no qual ele nega a preocupação estética e que sempre fala que a preocupação da informação está acima da questão da beleza no trabalho dele, eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que ele prioriza muito a beleza, muito a forma mesmo, a estética da imagem, e nisso ele é muito bom, né? Um trabalho maravilhoso. O que eu acho que me incomoda um pouco no trabalho do Sebastião Salgado é o fato de que ele continua numa abordagem que é uma abordagem que sempre foi muito utilizada na história do documental, vem desde os primórdios da fotografia, que é, por exemplo, essas caravanas que se fazia, né, ao exótico. Então parece que o povo civilizado, né, os colonizadores, que vão em busca de lugares exóticos, do povo que foi colonizado, e buscam capturar certos momentos para depois expor. Eu acho que é quase como um caçador que vai à selva, né, à procura de um animal, o caça, e depois mostra como se fosse um troféu empalhado, assim, né. Para mim, o fato do trabalho do Sebastião Salgado ser carregado de estética, ser um trabalho tão visualmente deslumbrante, só afeta negativamente aqueles que já não estão dispostos a receber a mensagem que o Sebastião Salgado quer passar. O Salgado não é uma pessoa, nunca foi um cara que tinha apenas o prazer pela imagem. A fotografia como expressão não significava nada para o Salgado. A fotografia que ele fazia tinha que ter algum significado, algum resultado prático. E acabou vendo a miséria absoluta, né? Assim, no futuro, quando a gente quiser pesquisar a humanidade, a gente vai ter que, necessariamente, vai ter que passar pelo Picasso, vai ter que passar pelo Fellini, vai ter que passar pelo Sebastião Salgado. Não tem como você estudar a humanidade sem se debruçar sobre a obra do Sebastião Salgado. Ele foi atrás dos piores momentos da humanidade. E havia uma crítica, na minha opinião, rasteira, de que ele estetizava a beleza, mas era a única forma de você encarar aqueles assuntos que eram horríveis. Acho que o Salgado, ele é, talvez, acho que ele é talvez hoje o mais clássico dos fotodocumentaristas, né? Por quê?
porque ele trabalha com temas que são temas universais. Os temas do Salgado são grandes temas da humanidade e, ao mesmo tempo, são grandes temas planetários. O universo com o qual ele trabalha é sempre um universo planetário. A escala das coisas que ele faz é sempre uma escala do planeta. E isso é impressionante, né? E acho que é motivo de orgulho para a gente que o Salgado seja brasileiro. Nós temos muitos fotógrafos brasileiros, documentais maravilhosos, que não tiveram a projeção do Salgado, mas eu acho que o Salgado sintetiza uma brasilidade. Eu tenho que tomar cuidado na hora de falar isso. O Salgado trabalha profissionalmente com uma cabeça europeia, mas com um coração brasileiro. Quando ele vai fotografar, é o coração brasileiro dele que aperta o gatilho. Na hora que ele vai divulgar, ele trabalha com uma cabeça europeia. O Salgado seria o virtuoso que ele é se ele tivesse nascido em outro lugar, mas seria diferente. Então eu acho que toda a luz, ele já falou sobre isso, toda a luz que ele traz da infância, toda a vivência dele no Brasil, está com ele na hora que ele está fotografando. Isso faz diferença. Então é legal que nesse mosaico de imagens da fotografia documental, a gente tem um Sebastião Salgado, não só produzindo a obra maravilhosa dele, mas contaminando essas imagens com brasilidade, né? Com toda a carga cultural que a gente tem e que a gente acaba levando para o nosso trabalho. Ele é um brasileiro, né? O que é mais impressionante ainda, se tu pensar a possibilidade de colocação de um brasileiro nisso. Agora é um tipo de fotodocumentarismo que ele faz, que é um fotodocumentarismo bem clássico, né? E que fala, ainda que fale dele, né? Ainda é um pouco isso de falar dele, de ele falar do mundo mais do que dele. Hoje a gente pode pensar o fotodocumentarismo muito a partir das expressões individuais e como essas expressões individuais se relacionam com o mundo, que é um caminho um pouco diverso dele. Quando aparece o Sebastião Salgado, ele une duas coisas. Ele une a intenção, né, que se traduz no engajamento. Ele foi em cima de assuntos. Primeiro, o Salgado fez um inventário da humanidade. Nenhum fotógrafo fez isso. A gente tem que tirar o chapéu para o Salgado. Aí você consegue ter um conjunto de imagens da humanidade, mas um conjunto coletivo, de todos os fotógrafos. Mas o Salgado fez isso sozinho. O Salgado fotografou todas as situações. Mais uma vez, volto a dizer, é a história também que o Bresson nos ensinou com o livro O Arqueiro Zen, né? Em que você treina exaustivamente. Mas se você não conseguir atingir um estágio em que você, em determinado momento, é simultaneamente o alvo, a flecha, o arco, a corda, tudo, você nunca vai conseguir acertar no alvo, entendeu? Porque a decisão de liberar a flecha não é uma decisão racional, tipo, agora eu vou soltar, não, é uma decisão intuitiva. E fotografar também é uma decisão intuitiva, né? De repente você faz a foto, se a foto não for feita com espontaneidade, dificilmente ela vai ser boa, né? Então é isso, você aprende, mas na hora de fazer você tem que se libertar de tudo que você aprendeu e ser apenas você mesmo. Você tem que é o que se diz botar alma na coisa. O que é botar alma? É você sair do próprio corpo, entendeu? Você sair da parte mecânica da atividade e voar o mais alto que o teu eu permite que você faça. E aí, de repente, tem uns que tem um eu que voa mais alto, como é o eu do Sebastião Salgado. E aí só nos resta nos conformar com o que a gente é.